Primeiramente, que eu acho que a gente deve concluir desses dois fatos, que são muito importantes, é que a política burguesa educa, né? No movimento operário, de um ponto de vista histórico, houve sempre um enfrentamento entre duas concepções. Uma concepção que achava que o socialismo tem que se distanciar, tem que se abster da política, né? Isso aí era o socialismo utópico no século XIX, os anarquistas no final do século XIX, começo do século XX, e existe até hoje muito disso. A rejeição aos partidos, né? A rejeição à política, embora hoje a doutrina seja um pouco mais confusa do que no passado. E uma outra corrente, que é a corrente principalmente marxista, que sempre afirmou que o único caminho para a revolução proletária é a educação, é a atividade política, é a luta política. Nós estamos vendo por quê, né? Todo esse período de golpe no Brasil, ele foi extremamente educador para muita gente sobre o que é o Estado capitalista, sobre o que é a classe capitalista, sobre o que são as classes sociais que atuam no país, né? Quando você vê as estripulias do STF ontem e várias oportunidades, o de ontem foi mais marcante, né? Mas essas estripulias são muito comuns. À medida que a população começa a prestar atenção nesses acontecimentos, ela começa a se educar politicamente no sentido de entender que o Estado capitalista, todas essas engrenagens, o parlamento, as eleições, o judiciário, né? O executivo, o tal negócio fajuto da divisão de poderes, etc. e tal, nada mais é do que uma engrenagem que a burguesia coloca em funcionamento para dominar, né? E manipular o conjunto da população do país. Isso é muito importante. Se você não tem uma atividade política, se você não denuncia o que tem lá, se você não mostra, por exemplo, que os que seriam os guardiões da Constituição estão violando sistematicamente a Constituição e tudo mais, como é que você vai educar a população? Ou nós partimos do princípio de que a população já nasceu contra o Estado capitalista e contra os capitalistas, não precisa de nenhum tipo de experiência de educação política para chegar aí, né? Ou nós temos que tirar a conclusão, né, concreta, básica e inevitável de que a população, a classe trabalhadora, precisa ser educada através de uma luta política prolongada para entender, aprender o que está acontecendo, para que ela possa se organizar de maneira independente, para que ela possa conhecer, né, os truques, os mecanismos que são utilizados pelo seu inimigo de classe, que é a burguesia. Então isso aqui é bastante educativo, né? Em primeiro lugar, o processo do STF. Eu acho que esse processo, inclusive, ele é educativo porque ele vem na esteira de uma série de outros processos malucos que eles fizeram lá, como o processo do mensalão, por exemplo, né? E por aí vai. As pessoas estão adquirindo consciência nesse processo de que o STF não pode legislar, de que o STF não pode passar pela Constituição, não pode ficar interpretando a Constituição, né? Que ele simplesmente teria que definir da constitucionalidade ou não de determinadas medidas, ou se os direitos constitucionais de um determinado cidadão estão sendo garantidos. Isso daí pode parecer uma coisa secundária,
mas é, na realidade, um grande processo educativo da maioria da população, né? Que a gente deve explorar na nossa propaganda política, deve explicar o mais profundamente possível e tudo mais.